Olá, queridos, graça e paz a cada um de vocês. É um prazer imenso nós estarmos aqui novamente. E estamos nessa temporada de inverno, não é verdade? E temos passado aí bons dias através da boa e poderosa mão do Senhor nos provendo aquilo que temos necessidades. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de teologia gratuito da Rede Calejados, e você é o nosso principal objetivo a ser alcançado. Por isso, trabalhamos com a máxima eficiência possível para tentarmos suprir toda a sua necessidade bíblica e teológica. Desde já, quero dar aqueles recados básicos que nós deixamos por aqui. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também, se possível, enviar essa aula nos grupos da sua igreja, nos grupos de debate teológico, nos grupos de amigos, e convide mais uma pessoa para fazer parte desse curso. Estamos estudando toda a Bíblia e teremos muito aprofundamento através da Bíblia e também do estudo da Palavra de Deus. Também quero dizer para vocês que é muito bom, satisfatório ter vocês aqui, e este curso ele não gera para você nenhum custo, mas se você tiver interesse em sustentá-lo e ajudar com que nós melhoremos a sua estrutura, que investamos também em pessoas, aqui embaixo há um link do site Vaquinha, que você pode fazer uma contribuição e nos ajudar para que nós possamos alcançar mais pessoas e sairmos completamente satisfeitos. Neste período de pandemia, nós da Rede Calejados estamos realizando ações sociais que têm beneficiado muitas pessoas e atingido uma grande parcela da sociedade de nossa região, na macro-região jundiaense. Hoje nós vamos trabalhar um livro de Números. Já trabalhamos Gênesis, Êxodo, Levítico. Hoje é o dia do quarto livro do Pentateuco, Números. O livro de Números é escrito por Moisés. É um registro histórico em que relata a peregrinação no deserto, conta acerca de personagens que se levantaram como destaque dentro de todo esse conto histórico e também mostra a dinâmica do trabalhar de Deus entre seu povo. O livro de Números também traz algumas características interessantes, como o censo de Deus e a contagem do povo. É interessante que o livro de Números tem o seu início como de crônicas. Ele vai narrando o número de pessoas de dada tribo e também de dado lugar. Então, por isso, no livro de Números traz esse nome. No livro hebraico, como nós aprendemos, na Bíblia hebraica, ele é chamado de No Deserto, o livro do deserto. Neste, ou seja, na Bíblia protestante e na Bíblia católica, ele traz esse nome Números pelo nome que a Septuaginta deu a ele. Então, nós temos este nome por este fato. Outra ideia interessante é que o livro também data aproximadamente ao livro de Levítico e os outros livros. Legal. Você vai receber um PDF que ele vai trazer para você todo o esboço do livro de Números. Então nós vamos comentar um pouquinho aqui as partes do livro de Números, porque nós não queremos que esta aula se torne muito extensa, porque claro, nós não estamos fazendo uma especialização no Pentateuco. Nós estamos, pelo fato da pandemia e isolamento social, trabalhando um pouquinho mais detalhado cada livro para você poder ter um subsídio dele. Então vamos lá. Primeira parte do livro, a gente trabalha Israel no deserto. Vai do capítulo 1 até o capítulo 21 do livro. Interessante a gente entender que o primeiro ponto que a gente encontra é o recenseamento no deserto do Sinai. Deus contando cada cabeça de tribo e cada representante de tribo e cada integrante também, ao ponto de somá-los e saber quanto existe em cada tribo. Para isso, Deus vai saber qual é a quantidade do povo que está caminhando no deserto. É por isso que nós conseguimos fazer a conta de quantas pessoas estavam com Moisés dentre essa travessia. Outra questão interessante é o recenseamento de soldados, a disposição de como ficaria o acampamento. Deus mostra, dentre as divisões das tribos levitas, como ele queria que eles ficassem. Deus mostra acerca da casa de Arão, como eles deveriam se posicionar. A base do sacerdócio. A ideia interessante é que de dentro da família sacerdotal não poderia sair ninguém que tivesse relacionamento com alguém de fora, não, pelo contrário, deveriam se relacionar com pessoas internas.
Outra questão interessante é o recenseamento dos primogênitos que pertenciam ao Senhor, o recenseamento das forças levitas e as suas obrigações de trabalho. Tudo isso é desenvolvido através de uma dinâmica poderosa. Deus está criando esta estrutura para que este povo prevalecesse. O cuidado e o amor de Deus estão presentes, uma vez que Deus está mostrando com claros significados, com claros símbolos, com claras objeções a reações e manifestações culturais da época, que ele deseja preservar esse povo. A segunda parte do esboço que aparece é a lista de sacerdotal, que aparece aí para a gente do capítulo 5, no versículo 1, até o capítulo 10, do versículo 10. Então, a gente tem a primeira lista que os sacerdotes precisam ter como cuidados para que possa gerar purificação naquele lugar. Separação dos imundos, compensação por oferta honorífica sacerdotal, julgamento por ciúmes, lei do nazereado. Você lembra? Nazireu é aquele que não corta o cabelo, não bebe vinho, não toca em defunto. A bênção do sacerdote, a oferta dos príncipes das tribos. Tudo isso é gerado sobre um código de lei. Isso é chamado a Ética do Sinai. Há um livro pela editora Sefer, uma editora judaica, que narra muito bem essa ideia. A ética de Deus dentro do Sinai. Agora, eles estão em peregrinação e tudo isso vai discorrer uma jornada que vai levar dentro de lugares marcantes, como é o deserto de Cádiz e outras regiões que são muito presentes dentro do livro de Números. E diante disso, Deus vai dando para eles a maneira de praticar tudo aquilo que Deus já tinha supracitado pela boca de Moisés. Então, agora ele está dizendo a maneira de aplicar na vida tudo aquilo que ele falou no Levítico. Outra questão é o ponto 3 que a gente encontra, do deserto do Sinai ao deserto de Parã, não é? Agora eles vão dar a primeira caminhada. Então eles partem do Sinai, começam uma marcha, né? Robabe convida para servir de guia ao povo e ele vai, a Arca da Aliança carregado, Taberá e Quibrote, Atavá aparecem, né? Que é uma terra ali. Então, depois o maná é fornecido, então agora nós temos mais o detalhe no capítulo 11. Os 70 anciãos, né, eles são escolhidos para o ofício de líderes do povo, e aqui no capítulo de número 11, no versículo 10 ao 30, nasce o ministério profético. Aqui vão ter um ministério profético. Por que um ministério profético? Porque o Espírito que está em Moisés sai para aqueles anciãos e eles começam a profetizar. Então aqui começa a nascer o ministério profético no Antigo Testamento. Há um castigo por meio de cordonizes, né? Deus os pune ali naquele lugar. Há uma rebelião de Miriam e Arão, que eles ficam embravecidos lá no capítulo de número 12, porque Deus fala só com Moisés e não fala com eles. Então, lembra a história da lepra, né? Que toma a Miriam, a história dos espias que vão até a terra, né? Josué, Caleb, e voltam otimistas acerca da terra, né? A intercessão de Moisés pelo povo e a fútil tentativa de invasão em Ormá, né? E aí eles não conseguem entrar com sucesso. Legal. Diante desse ponto, a gente depois tem o quarto ponto do livro, interessante para nós, que é a segunda lista sacerdotal que vai surgir pelo fato da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Por esta morte, agora algo interessante vai acontecer. Vai surgir 2 filhos de Arão e possivelmente o terceiro, a sucessão, ele também vai acabar sua linhagem. E a linhagem que vai sucedê-lo vai ser a linhagem que vai terminar nos dias de Samuel na linhagem de Eli. Então Eli provavelmente jamais seria sacerdote de Israel. Foi porque a sua linhagem foi beneficiada pela morte dos seus ancestrais mais velhos, né, que são os primeiros filhos de Arão. Outra questão interessante é os castigos que Deus começa a dar. Castigo pela violação do sábado. Depois a gente tem no capítulo 16 a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que
dizem, como pode Deus falar com Moisés e não falar com a gente? E chamam todos e querem desafiar Moisés. Arão até diz, olha, Deus chamou meu irmão. E eles não se agradam com isso. Então, diante disso, Deus abre a terra, engole eles. E aí, nesse momento, Moisés faz uma prova com o povo de Israel, cada um dos príncipes da casa de Israel a sua vara, e a vara que florescer, essa servirá ao Senhor. E a vara de Arão floresce no deserto. Então, posteriormente, essa água vai ser a água que vai ser colocada, a vara vai ser colocada dentro da Arca da Aliança. Tá bom. O ponto quinto que a gente tem aqui é o deserto de Sim. E dentro do deserto de Sim acontecem algumas coisas interessantes, né? Eles pedem para atravessar Edom, aparece a região do Monte Hor, Arão, seguidamente, dentro de toda essa travessia, vem a morrer. A rebelião após a volta de Edom, Og e Bazã, o rei dos amorreus, aparecem e diz provavelmente que esse deve ser um homem muito grande, e diante disso acaba acontecendo um conflito. E a segunda parte que a gente encontra aqui agora, né, a outra parte que a gente precisa estudar, é a intriga entre estrangeira contra Israel. Os povos agora estão enciumados de Israel, porque a notícia correu de que Israel era um povo poderoso e o Senhor tinha lhes dado muitos livramentos e até mesmo batalhado com eles. O caso que vai acontecer agora aqui é Moabe, que vai ser um povo que vai se mobilizar para acabar com Israel. Balaque, então, se levanta para tentar ir contra ele. E Balaque, então, vendo que não consegue ir na base da força de guerra, batalhar contra eles pessoalmente, então ele tenta perverter Balaão, que é um profeta e muito reconhecido entre o povo, provavelmente deveria ser o quarto homem mais poderoso dentre todos eles. E a Bíblia então vai dizer que Balaão não consegue ir à força. Então ele diz, olha, Balaque, deixa eu dizer uma coisa, se você amaldiçoar eles, esse povo já era. Então ele paga Balaão, e aí você lembra daquele caso da jumenta, a jumenta derruba Balaão, Balaão vai na garganta do diabo para profetizar contra eles, e ele começa a dizer, contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há feitiçaria, porque Deus foi quem o falou e o testificou. Aí diz ele sua palavra e não vela para cumprir, é ele filho do homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Então, diante disso, acontece esse evento. Aí nós temos os oráculos de Balaão, o sucesso de Balaque de afastar Israel do Senhor. E aí como que ele começa a afastar? Traz mulheres, começa a casar aquele povo e misturá-lo. Acontece o pecado de Baal-Peor, e aí o zelo de Finéias em guardar aquele povo. Uma terceira parte que a gente tem os preparativos para entrar na Terra Prometida. Deus olhando que não havia público santo o suficiente para entrar dentro daquela terra, e diante disso agora começa Deus então preparar esse povo e instruí-lo. Lembrando que aqui agora a gente já está chegando a uma outra geração, estamos tendo a virada de uma geração. Essa geração provavelmente não foi muito bem instruída pelos seus pais, e diante disso agora Deus vai mostrar como ele deve trabalhar com esse povo, como Moisés deve instruí-lo. Então a gente vê uma porção de ordens aqui na terceira parte, e aí depois a gente vê outras questões que aparecem aqui. Por exemplo, eventos interessantes no capítulo 31, que é a guerra com Midian. É uma guerra muito poderosa que acontece dentro do livro de Números. A divisão dos despojos de guerra também que aparece, né? O estabelecimento de 2,5 tribos na Transjordânia, né? Para que fiquem ali. A divisão das terras para que fiquem ali. A rota do Egito ao Jordão. E diante disso, as cidades refúgios levantadas para os levitas ficarem lá, pelo fato de haver a necessidade de um lugar para atender os que estivessem fugindo. O casamento e a lei dos herdeiros é a última lei que Deus dá para que eles entrassem na terra com sucesso. Então, diante de tudo isso, essa é a instrução que nós temos aqui no livro. É importantíssimo, ele tem apresentado para nós algumas características legais,
E só nos cabe entender aqui que Deus cuidou desse povo na peregrinação no deserto e o sustentou até que entrassem na promessa que Deus tivera falado a eles, tá bom? Espero que essa aula tenha sido muito boa para vocês. Espero vocês na próxima aula. Continuem assistindo o nosso vídeo, compartilhando as nossas aulas. Muito obrigado pela sua presença, tá certo? Um beijo no coração. Tamo junto para a próxima. Deuteronômio é a nossa próxima e a gente encerra o Pentateuco, tá bom? Fecha comigo. Tamo junto. Valeu.